Olá, Luzinha! Seja muito bem-vinda a mais um Tarô da Semana. Aqui é a Maria da Luz Mística. Vou trazer pra gente as cartas com os próximos 7 dias, então respira fundo, se conecta e escolhe. Entre o 1, o 2 ou o 3. Eu vou deixar a minutagem de quando cada opção começa, escrito aqui na tela, no primeiro comentário e na descrição do vídeo, assim como o site da Luz Mística, para caso você queira uma consulta de tarô particular. Luzinhas do Monte 1, sejam bem-vindas. Antes de mais nada, eu quero pedir a sua contribuição com like, comentário, inscrição para fortalecer o tarô da semana. E vamos lá, porque a nossa conversa hoje vai ser bem importante para quem me assistir. Nós temos, Luzinhas, cartas da paixão, 6 de ouros e 2 de paus, como energia geral desses próximos dias. Essas 3 cartas em união podem te pedir um pouco mais de contribuição com o mundo, assim como trazem uma semana que chega para você colocar pingos nos is e estabelecer uma relação um pouco mais estruturada com seus compromissos e com a comunidade que está à sua volta. 6 de ouros fala sobre perceber onde você está pesando a mão, colocando muita energia e, consecutivamente, reequilibrar alguma outra área que está super em falta. Como, por exemplo, aquela clássica pessoa que está trabalhando demais e não tem um instante de paz para viver um relacionamento amoroso, para passar tempo com a família, para levar o cachorro para passear, ou o contrário, ela está tão focada em buscar momentos de prazer que não consegue viver a contrariedade de cumprir algo que tem um horário marcado, de ser subordinada a alguém ou a algum tipo de compromisso. E isso vem muito nesse lugar de dosar as paixões, os desejos, as vontades. Seja, Luzinho, o desejo de ser perfeita ou o desejo de não ter que obedecer a nada ou a ninguém. Quando essas cartas surgem, é hora de realmente equilibrar esses pratinhos. Além disso, o 2 de paus pode te mostrar oportunidades que surgem porque algo fica paralisado. Quando a vida te convida a olhar para outras alternativas, se não aquelas que você considerou, a gente sente que deu um peso no freio, correto? Agora pensa que quando você desacelera e pisa no freio, você é capaz de admirar uma paisagem que você nunca teria prestado atenção se estivesse seguindo normal a sua estrada. Então, essa é a sensação que a semana traz. Algum desvio de rota que te leva a aguardar por algo e que é causado por situações externas vai mudar bastante a sua vida. E isso chega também na energia dos 6 de ouros como uma mensagem de que o universo é muito impecável em tirar e devolver energias, pessoas, relações e situações de aprendizado e evolução na sua vida. A gente nunca está realmente perdendo, a gente está abrindo espaço para ganhar algo novo ou até mesmo para resgatar aquilo que já tínhamos de uma forma ressignificada, né? É uma semana de caminhos abertos, mas ela pede que você faça a sua parte. O que também representa a sua energia pessoal, com o serviço, a rainha de espadas, o imperador. Primeiro ponto dessas cartas é: não negligencie, Luzinha, o quanto você precisa cuidar da sua casa física. Não deixe as panelas acumularem na louça. Não permita que tudo vai ficando empoeirado, obsoleto, escuro. Abra as janelas, deixe o vento entrar, jogue o que precisa fora, dê uma faxina mais profunda. É hora de trazer um pouco mais de saúde, vitalidade, leveza para casa. E mesmo se a sua casa já estiver super organizada, observe se não tem aquela gaveta de cacareco que você já pode se desfazer, sabe? Para quem lida com pessoas da família que estão nessa energia de acúmulo, pode ser a hora de você intervir na vida dessa pessoa. E para outras pessoas que estão cuidando de parentes ou de aquelas que trabalham como cuidadoras, você também pode ajudar a vida de algum paciente ou de alguma pessoa que você tenha auxiliado em tratamento de saúde ao arrumar a casa desta pessoa, tá? Em nível pessoal, Rainha de Espadas e Imperador também pedem um novo planejamento a respeito das suas finanças. Você está dando uma pisada na bola, Luzinha. Talvez você precise até ressignificar o seu padrão de vida. Está tentando, de alguma forma, se manter em um posto elevado, quando a situação presente já pode não ser a mesma da época das vacas gordas. Então, o que eu quero trazer com a Rainha de Espadas é cuidado para a teimosia não te levar para uma situação desgastante e para você não acabar negando isso a si mesma. Também são cartas que falam muito sobre trazer mais jovialidade, mais espirituosidade para a sua vida. Cadê esse espírito brincalhão? Tem quanto tempo que você não dá risada? Compra um jogo, chama seus amigos para participar. Ou se não, observe crianças brincando em uma praça. Faça carinho em um filhote na rua. Gatinho de gato, de cachorro, tanto faz. Mas precisa estimular aqui esse lado que é mais sensível, doce, criativo.
São cartas de muita responsabilidade. Eu entendo que a gente não chega nesse trono à toa. Inclusive, até a questão do lidar com o dinheiro pode ter a ver com essa necessidade de ser muito respeitosa com o estilo de vida da sua família, ou proporcionar tudo que as pessoas que você ama querem e precisam. Mas às vezes a gente também tem que dar uma certa desanuviada do peso que está nos nossos próprios ombros, né? Às vezes a gente não dá conta realmente de continuar. Tudo é muito flutuante nessa vida. E esse também é um cenário que oscila. Agora, Luzinha, pensando nas suas relações, a gente pode entender um pouquinho de por que essa guarda ficou tão alta. A gente tem a fé, o 8 de paus e o 5 de copas sobre vida romântica. E aqui, Luzinha, eu entendo que algo pode ser reconhecido, algo pode ser revelado, o que pode levar a uma frustração e talvez até mesmo a rupturas. Por quê? Se temos a fé, você está sendo divinamente guiada. A espiritualidade quer te mostrar algo. E se você está em um relacionamento sério, como namoro, noivado ou casamento, o 8 de paus com o 5 de copas fala sobre alguma mensagem que você recebe de repente e que te mostra algo muito desgastado ou muito... Como é que eu posso dizer? Não existe a palavra desiludidor, mas te mostra algo que cria uma desilusão a respeito da relação que você tinha e que pode te levar a escolher uma ruptura. Pode ser o momento que brota uma mensagem no celular da pessoa com quem você está e você vê isso na tela. Pode ser alguém que faz uma conversa meio troncha ali, você pega metade, para um bom entendedor meia palavra basta. Pode ser algo que a própria pessoa fala de forma bem rasgada, sem grandes preliminares para te passar. Mas no 8 de paus a gente tem esse direcionamento que é muito iminente, né? Acontece sem pedir licença. Inclusive, as cartas mostram essas 3 estacas já a todo vapor, em movimento, sendo lançadas em direção a algo novo. E o 5 de copas já traz a ideia de um luto, de uma sensação de perda, uma sensação de angústia. Então, temos aqui algumas decisões sendo tomadas. Você vai fazer parte dessas decisões com o coração nas mãos. Mas, Luzinha, aqui fala que não há por que se arrepender ou se sentir culpada, porque talvez seja o momento de realmente soltar. E isso também pode ser motivado por influência de terceiros, né? Se você está se envolvendo com alguém e não é um relacionamento sério, Luzinha, 8 de paus e 5 de copas mostra ficando muito claro para você, um sinal divino que você pediu da espiritualidade, de que essa pessoa, infelizmente, não é para ser. Pode ser porque a pessoa fala algo que é completamente pífio e você se percebe numa situação de mendigar afeto. Pode ser porque alguém vê essa pessoa na rua fazendo algo que magoaria a sua pessoa e aí te conta. Eu sei que quando essa informação chega, você se recolhe. A tendência do 5 de copas nesse caso é não falar nada, apenas dar um passo para trás e dar uma fantasmada, né, um ghosting ali no outro. E eu já te digo, Luzinha, não é caso para isso. Um diálogo sincero para se posicionar e para fazer o corte é melhor do que deixar inacabado, senão você ainda vai voltar com essa pessoa lá na frente e a coisa vai ficar pior do que estava. Então aqui realmente vai trazer esse toque, esse redirecionamento. E não é uma semana de muita reconexão. Aqueles que já estão afastados, sejam os casais que ainda estão casados, mas dando um tempo, os ficantes que estavam numa vibe estranha, podem inclusive receber alguma confirmação por mensagem, por telefonema, por alguém falar que leva de fato a essa ruptura. Agora, para as pessoas solteiras, a gente tem essa tônica toda de um jeito diferente. Essa carta da fé com 5 de copas mostra que a sua fé sobre o amor está muito abalada. Só que o 8 de paus também vai te mostrar um pouco mais fechada ou correndo de qualquer situação que te coloca num estado maior de vulnerabilidade. Então pode ter alguém tentando te chamar para sair ou flertar com você e você podando. E essa pessoa, na carta do 5 de copas, pode surgir de algum amigo em comum. Meu conselho não é você se obrigar a ir nesse encontro, mas não ser tão fechada assim, tá? E um outro ponto é, Luzinhas, essas cartas trazem que aquelas que estão se preparando para viajar para a cidade natal ou para visitar a família em outra cidade, podem passar por uma semana mais angustiante, mais cansativa, energeticamente mais pesada, por conflitos familiares ou por situações repetitivas que você já conhece sobre o seu sistema. Então, minha dica é, leve consigo um cristal de ametista, faça orações, se possível lá mesmo, tome bastante chá de hortelã ou faça um banho de hortelã para purificar a aura, para se sentir mais protegida. Já aqui, Luzinha, sobre o seu campo financeiro e profissional. Expansão, pendurado e 10 de ouros na vida financeira. A expansão traz algum ganho de dinheiro.
O 10 de ouros com o pendurado podem mostrar alguma situação envolvendo bens familiares que começa a se desenvolver, seja um inventário, seja um seguro que você tenha a receber, seja algo, qualquer que for, né, o tipo de decisão a ser tomada, isso dá os primeiros indícios de que está se encaminhando. Uma outra perspectiva é: a sua família pode contribuir com você financeiramente, te dando algum patrimônio, te ajudando em algo. Algumas pessoas que buscam estudos podem ganhar uma bolsa, ou pode ter algum parente, alguma pessoa de relevância investindo nesses estudos. E é um período que você talvez esteja com certos débitos ou a vida financeira um pouco mais complexa. E, Luzinha, ao menor sinal de dinheiro, use com sabedoria. Não é hora de usar com nada de ordem superficial, apenas o que é realmente necessário, tá? Até porque com essas cartas, talvez você precise gastar algum dinheiro para a devolução de um imóvel, porque você está em mudança, para pintar paredes, para fazer alguma benfeitoria na sua casa, com algum tipo de estruturação de casa física ou de imóvel, mesmo se for a trabalho, por exemplo, também pode rolar isso. Em uma outra análise, essas cartas também podem te mostrar agindo de uma forma muito altruísta. O dinheiro chega e, embora você queira gastar como bem entende, ao seu bel prazer, você vai ajudar a pessoa que está precisando de cuidados médicos, ou você vai contribuir com alguém que está numa situação delicada, às vezes oferecendo algo para casa dessa pessoa, seja a compra de um eletrodoméstico ou uma benfeitoria, tá? Já sobre o trabalho, a gente tem a carta da vítima, o pajem de copas e o 8 de copas. E aqui eu vou trazer duas interpretações, Luzinha. Conforme a semana for passando, lembre-se delas para perceber qual se encaixa com você. Por um lado, meu amor, você pode perceber alguém passando por um cenário de injustiça e ajudar essa pessoa. Por outro, você pode acabar passando por um cenário de injustiça e sentindo que não tem a quem recorrer. E como isso acontece? Na carta da vítima, é como se a gente caísse em uma arapuca por ignorar os alertas vermelhos ou a nossa intuição. A gente já sabe que alguém não é flor que se cheire, mas ainda assim a gente acaba fazendo uma negociação, confidenciando algo, escolhendo essa pessoa como dupla. E aqui é por escolha, tá? E aí o pajem que traz a inocência se relaciona com o 8 de copas, que mostra algo dando errado porque é exposto. Então, se alguém no seu trabalho, vamos supor que você trabalha em uma instituição, em uma empresa, que você já sabe que vem cometendo deslizes e não é ético, pede para você assinar algo, Luzinha, não assine. Por outro lado, se você vê o novato ou aquela pessoa que é um pouco mais aérea sendo levada a fazer essa assinatura, fala com ela na boa, com sinceridade. Tô falando de assinatura, mas pode ser outra decisão que é tomada. Essa semana ela pode ser um pouco mais turbulenta devido a responsabilidades que recaem sobre os ombros dos inocentes, mas esses inocentes estão agindo de uma forma muito desavisada para o gosto do tarô, por isso fica esse alerta. Já você que é autônoma pode acabar sendo um pouco ingênua e levada pela lábia de alguém e levando-los, infelizmente, a algum tipo de calote. Então, muito cuidado em relação a isso, para um cliente, paciente, consulente, aluno, enfim, não te enrolar falando para pagar depois, ou pedindo um desconto, falando que vai ser um combo para 5 pessoas, chega na hora, são apenas 2 consumindo o serviço, e você ficar sem jeito, constrangida de falar que não, ou de pôr um limite. Coloca assim, Luzinha, porque depois você vai chorar um leite derramado, ele não vai ter volta. E na carta da vítima, ninguém vai realmente fazer justiça em relação a esse cenário, tá? Agora, as luzinhas que estão buscando oportunidades profissionais têm que sair de uma perspectiva de procura em que são as pobrezinhas que precisam muito de uma chance porque o mercado está fechado para elas e que não conseguem cativar através dos próprios talentos e repertório, mas querem tocar ali no emocional do outro. Luzinha, preste atenção na hora que você está fazendo seus processos de entrevista, processos seletivos e afins, tem alguma, sabe, tem alguma tônica, alguma atmosfera aí de que você está suplicando, você está um pouco desesperada por esse trabalho. E eu entendo que talvez você esteja, mas esse é um toque interessante, sabe? Trazer um pouco mais de autoconfiança na hora dessa busca. Porque a previsão aqui seria de você se sentir um pouco entre a cruz e a espada, porque ganha alguma negativa, porque algum processo que você vinha vislumbrando, infelizmente, não tem êxito, tá? Também cuidado para não falar para uma outra pessoa que é meio que concorrente seu, que você tá fazendo um processo ou que tá mirando em uma oportunidade, senão a pessoa vai lá, vai passar na frente e vai pegar essa vaga para ela. E aí a gente não sabe se você seria a escolhida, mas vai ficar um gostinho de fel na boca. Então, também pede essa atenção.
Agora, meu amor, a gente tem aqui a carta da lua nova como mensagem da lua, mostrando que existe um novo ciclo começando, né? Um novo começo à frente. O que pode mostrar que, através desse resgate dessa criança interior e dessa leveza, de conseguir virar essa página emocional, de tirar dos ombros qualquer persona de vitimismo, você pode, inclusive, se conectar com uma parte mais forte, mais radiante do ser. Isso também vai ter a ver com a carta da Senhora das Feras, que veio na mensagem do oráculo da deusa. Eu vou ler pra gente o texto que diz o seguinte: a Senhora das Feras caminha lenta e serenamente para dentro da sua vida para dizer que é hora de você se concentrar em relacionamentos que a apoiem e alimentem. Seja com um filho em gestação, com um animal ou animais em sua vida, com amor, com a família, amigos ou colegas de trabalho. Relacionar-se com os outros possibilitará que você veja os aspectos de si mesma que normalmente não vê. Os relacionamentos são um espelho no qual você pode ver realmente quem é. A totalidade é alimentada quando você enxerga quem você é, aceita o que vê e tenta curar o que precisa ser curado. Você está mantendo um relacionamento que aperta todos os seus botões e traz à tona todas as suas questões, que faz você se sentir como uma mulher à beira de um ataque de nervos? Se todos se comprometessem a fazer a sua parte, se todos se dispusessem a aceitar os próprios aspectos, a sua parcela de responsabilidade, isso poderia ser uma mina de ouro. Talvez você esteja mantendo um relacionamento ofensivo, que a magoa continuamente, sem fatores atenuantes, um relacionamento em que seu parceiro ou parceira não estão atentos a essas questões. Este poderia ser o momento de juntar as suas forças, lamber as feridas e ir adiante. Talvez um pouco mais de comunicação ou aceitação possa ajudar esta relação. Se você deseja um relacionamento, este é o momento de se abrir e de se comprometer. A Senhora das Feras diz que a dança do relacionamento é o método mais rápido para evoluir a consciência e o poder pessoal. Ela é alegre, dolorosa, frustrante, animada, aniquilante e vale completamente a pena. O que também nos lembra que às vezes a gente se acomoda em relacionamentos que já não entregam nada. E aí a gente fica ali a ver navios acreditando que a vida é somente isto. Ou que simplesmente a gente se fecha, impedindo que qualquer relacionamento floresça. E é hora de ter essa reavaliação. Bom, Luzinhas, eu agradeço profundamente a presença. Me conta como ressoou para você. Muita, muita gratidão e até semana que vem. Luzinhas do Monte 2, sejam bem-vindas. Essa semana vem como uma virada de página triunfante, hein? Nós temos as cartas da Liberação, Rei de Espadas e Seis de Paus como energia geral desse ciclo. E tanto a Liberação quanto o Rei de Espadas falam sobre você se posicionar de uma forma um pouco mais heróica, de uma forma mais autoritária, para no Seis de Paus conseguir se destacar. Então pode ser a hora que você consegue falar em público, apresentar uma ideia, tem a oportunidade de fazer aquela reunião que vai dar um giro no seu profissional, ou consegue se expor um pouquinho mais e cativar aquela pessoa romanticamente falando, fechar um bom negócio porque você perde a vergonha de negociar, de barganhar, ou simplesmente tinha aquela pessoa exercendo uma certa manipulação emocional no pé do seu ouvido, você vinha caindo, mas agora você mostra a que veio e consegue se colocar limites, se estruturar em uma posição mais cirúrgica, mais lógica. São cartas que também mostram algum tipo de esforço que será muito reconhecido e que vai pedir de você perseverança, força de vontade, uma postura até um pouco mais fria, de dizer, não importa, depois eu descanso ou depois eu faço um reajuste, depois eu me justifico. É como se agora você se liberasse de algum tipo de entrave interno, de vergonha, de timidez, justamente para ganhar seu lugar ao sol, né? Para ficar como Seis de Paus, chegando na cidade depois do campo de batalha com a coroa de louros, com todos ao seu redor celebrando e festejando. Ou seja, há um reconhecimento, um renome que é muito aplaudido na sua comunidade. Seja dentro da sua família, dentro dos seus amigos, no ambiente de trabalho, numa rede social, a gente tem essa visibilidade que é gostosa, tá? Ela vem para o bem maior. Agora, com a carta da liberação, é claro que isso tem um custo. Esse custo pode ser você cortar o vínculo com alguém, ou, como eu falei, se expor mais do que está acostumada. Independente disso, Luzinha, vale a pena. E é outra coisa, tá? Você tá numa lógica de vai me fazer bem, eu vou fazer o que é preciso, e se quiserem falar sobre mim, que falem. Tanto que a gente tem a carta da fofoca, o 4 de copas e o 8 de ouros, mostrando que por alguma razão o seu nome vai rodar na boca das pessoas que você conhece.
E isso pode ser porque agora você não está tão boazinha, aceitando tudo e abaixando a cabeça, ou porque deu aquela rebelada e chutou o pau da barraca, fazendo algumas mudanças maiores nas estruturas da sua vida nesses últimos meses. Eu sei que no 4 de copas, você começa a captar que a influência das pessoas à sua volta pode ser muito motivada por um desejo de manipulação, por uma certa inveja, ou por a pessoa achar que apenas os valores dela importam. E isso vinha de alguma forma influenciando. Daí entra o 8 de ouros ao lado do 6 de paus. De repente, você se lembra que você tem a própria personalidade, as suas escolhas competem a você. Elas te contemplam muito mais do que ao outro. Então, por exemplo, se você não quer se casar, é você que vai ficar sem casório, o outro tem que casar então, tá? A vida dele aí. Ou se você quer, eu não sei, passar um ano fora, estudando fora, independente de já ter comprado uma casa aqui no seu país, então é você que vai fazer isso. Enfim, eu entendo que vai ter um chega para lá necessário. Muitas vezes no 8 de ouros isso vem até de colegas de trabalho, de sócios, de pessoas que não são exatamente da nossa família. Podem ser os agregados da família também, tipo cunhados ou familiares do nosso companheiro ou companheira. Mas vem uma lógica aí de você precisando colocar esse pingo no i. Uma outra ideia, Luzinha, é: você vinha de alguma forma pensando em uma transição de carreira, já sabia que estava embotado onde você estava, mas não sabia direito para onde que você gostaria de ir. Acontece que esse 4 de copas e 8 de ouros pode te mostrar recebendo uma informação como essa em sonho, ou através de um oráculo, ou porque alguém fala: nossa, menina, você tem uma cara de quem vai ser psicóloga, de que tem jeito para ser, sei lá, veterinária, e isso te acende aquela luz. Que às vezes o 4 de copas capta informações que estão no campo astral e algumas situações ou algumas pessoas manifestam esses sinais do universo através de sincronicidades. E uma outra análise dessas cartas é: se você trabalha com uma equipe, vai ter algum burburinho acontecendo e de alguma forma o Rei de Espadas vai precisar cortar isso. Especialmente, Luzinha, se você tem um cargo de liderança, tá? Então, aí você vai ter que ir lá contornar um pouquinho o que a sua equipe está fazendo para não deixar que a situação se escalone demais. Agora, são cartas que também podem mostrar, com a carta da vaidade, do enamorados, da rainha de copas, que estão falando muito sobre você, porque você se livrou de algum relacionamento e agora está mais bonita, mais confiante, está ganhando melhor, está indo à academia, tem muita saúde, vitalidade, e isso incomoda, né? Tem gente que, quando a gente termina um ciclo, perde alguém, finaliza um relacionamento, acha que a gente vai ficar que nem um passarinho ferido no ninho. E não, às vezes é uma oportunidade, sim, de alçar um novo voo, né? Então também tem esse choque aí que você pode perceber. Até falando dessas cartas, para você que está em um relacionamento sério, a vaidade e o enamorados trazem uma combinação muito saborosa, porque é uma combinação de libido, de erotismo, de sedução. Rainha de copas mostra você se sentindo cuidada nos detalhes. Às vezes a pessoa te dá de presente o seu batom preferido, ou te oferece um café da manhã na cama, te leva para visitar aquele lago bonito que você tinha visto na internet e tinha gostado. Vem algum gesto que te faz se sentir muito bela, tocada emocionalmente. Isso abre espaço para mais trocas de afeto, de juras de amor, uma comunhão um pouco mais selada. E também pode mostrar você se permitindo ser mais acessada, ouvida, desejada. Há um momento de reconciliação, casais que estavam afastados emocionalmente de repente podem voltar. E também a rainha de copas pode te mostrar cuidando um pouco mais da sua estética, às vezes com o rei de espadas e 8 de ouros, fazendo algum procedimento, cortando o cabelo, pintando, algo por aí. Se você, Luzinha, está em um relacionamento que não é sério, você vai sentir uma pontada de ciúmes dessa pessoa, mas vai ter muita sabedoria para administrar isso, conseguindo até algumas provas de que essa pessoa está na sua, de que ela não quer mais ninguém à sua volta. Isso tudo vai ser um jogo de cintura, algo muito sutil. No lugar de chegar peitando a pessoa, perguntando, exigindo coisas, a rainha de copas, ela vai ali pelas beiradinhas, ela tece um diálogo, até que o outro naturalmente fala o quanto que está interessado. Então, você pode ter essa confirmação de que essa pessoa realmente está te enxergando com olhos de um futuro relacionamento. Será um período muito gostoso, vocês podem ir em alguma festa ou algum evento público, inclusive serem vistos publicamente, mesmo que sem um objetivo de exibir ou de oficializar um relacionamento. E o enamorados traz bastante desejo, vocês estão na fase de pombinhos apaixonados.
Já luzinhas que estão solteiras, sem se envolver com ninguém. Pode começar a pintar um clima com alguém que você conhece em ambiente de trabalho, de estudos, ou algum ambiente que é um pouco mais prático, como uma academia, ou uma turma de futevôlei, de tênis, de futsal. Assim, algum esporte também pode gerar corrida, né? Pode gerar essa conexão. A Rainha de Copas ainda tá naquela fase da troca de olhares, de sentir que existe uma química no ar. O Enamorados é mostrar vocês se aproximando. E ponto. Por enquanto é isso. Dica: tome alguma atitude sutil. Tipo, pode seguir essa pessoa numa rede social, cumprimentar, conversar um pouquinho mais nas próximas vezes que se encontrarem, tá? Ainda não é hora de partir para jogo, né? Mas já pode sim emanar esses sinais. Sobre dinheiro, Luzinha, muito bom, perseverança, 7 de paus e papa, o hierofante. Quando eu falo dinheiro, a gente está analisando o seu campo material, o que também pode representar burocracia. E aqui a gente tem notícias muito boas para quem está esperando algum laudo, algum resultado de perícia, algum resultado de tribunal, de processos, algo por aí. Até assim, processo de cidadania, de visto para ir para determinado país, porque o 7 de paus com hierofante vai te mostrar triunfando através da lei, tá? Quem também estava pedindo recurso em função de um processo ou de algum sistema pode conquistar isso. E para quem tá falando sobre dinheiro, né? A carta do 7 de paus com hierofante pode mostrar quitando alguma dívida que vinha te atormentando e tendo seu nome limpo de novo, então meus parabéns. Como a perseverança com 7 de paus te mostra conseguindo comprar algo através de um financiamento, consórcio, de um empréstimo, o que vai envolver alguma instituição, mas percebendo que isso é fruto de muito trabalho duro, de muito suor, que as coisas estão funcionando para você, graças à sua perseverança, é claro, sua resiliência, a continuidade, né, do seu trabalho. Então, essas cartas também podem mostrar alguém recebendo um aumento, conseguindo fazer uma venda um pouco mais robusta e ganhar uma boa comissão. A única coisa que me pega é que o hierofante pode ser um pouco lento para receber esse valor em mãos, mas seja paciente que vai dar tudo certo, tá? Já, Luzinha, carta da sabedoria, justiça e 9 de espadas aparecem pra gente. A sabedoria no trabalho vai te mostrar tomando alguma decisão muito sagaz. Só que aí vamos lá, se você está trabalhando em uma empresa, a justiça com 9 de espadas traz uma decisão difícil que você precisa tomar. Luzinha, pode acontecer de você precisar desligar alguém, puxar a orelha de alguma pessoa, mudar de ideia quanto a um combinado. E aí você vai se sentir num campo minado, precisando fazer algo que fere o seu coração, mas que de acordo com a lógica é importante. O que a gente tem de legal? O Rei de Espadas é muito objetivo. A justiça também, são cartas até bem parecidas. Então você vai conseguir isolar esse campo emocional e com o jogo de cintura, de uma forma, não vou dizer assim, empática, porque não há sensibilidade, mas de uma forma muito justa, prática, sem criar dramas, sem tornar muito grande algo que pode ser tratado de uma forma madura, você toma a sua decisão. 9 de espadas mostra, entretanto, que o trabalho vai ser mais estressante, as coisas não vão funcionar tão bem, o sistema vai cair, vai ficar sem energia, vai chegar atrasada, clientes vão dar bolo. Então, assim, as reuniões serão remarcadas. Luzinha, não se apegue à agenda, tente cumprir, porque esse é o seu papel, mas saiba que no 9 de espadas a gente está toda hora correndo atrás de remendar alguma brechinha no nosso cronograma, porque a própria vida vai nos tirar o controle, ou o que a gente achava que era o controle. Se você é autônoma, Luzinha, tem algo parecido rolando. A justiça com 9 de espadas traz um cheirinho de fumaça. Você pode achar, por exemplo, que o seu trabalho não está rendendo tanto quanto antes, que os clientes não estão tão interessados, que tem muito cliente que era fiel que sumiu, que as estratégias estão um pouco embotadas. E a sabedoria vai te mostrar pesquisando como dar essa renovada, como fazer com que o seu trabalho soe tão suculento, tão vantajoso como antes. Cuidado só para não fritar, porque às vezes 9 de espadas entra numa ansiedade que nem dorme. A pessoa acorda tendo pesadelos de madrugada, de tanto que ela está pensando nisso. E a gente sabe que a ruminação gasta tanta energia, essa energia poderia sim ser utilizada para criar algo útil. Às vezes são cartas que falam simplesmente sobre organização. Colocar os dados dos seus clientes, lembrar de mandar uma mensagem de vez em quando para saber cadê eles, perguntar como é que as coisas estão fluindo, esse tipo de estratégia, né? E aquelas que têm um negócio e é um lugar com espaço físico, podem ter problemas na eletricidade, o que também pode afetar o fluxo ou pedir que as portas se fechem por algumas horas ou por alguns dias, né?
Luzinhas que estão buscando oportunidade profissional. Você está indo bem em algum processo, talvez você seja até contratada, Luzinha, só que quando você chega nesse ambiente, Nove de Espadas mostra que é muito bagunçado e muito caótico. Você está interessada no valor financeiro que vai receber, mas de alguma forma você não vai conseguir permanecer aí. E aí a gente entra no início das cartas, a liberação com o Rei de Espadas. Você vai falar que tentou, mas não vai dar conta. Então pode ser que um trabalho muito rápido, muito passageiro, cruze sua vida. Oportunidades melhores chegarão. E não vale o 9 de espadas que esse trabalho te traria, Luzinha. Vale se aguardar um pouquinho mais ou até já buscar uma outra alternativa, tá? Cuidado para não acabar tentando tirar leite de pedra, se forçando a caber em uma situação que não é sua. E, inclusive, quando a gente pensa sobre isso, o 8 de ouros e a carta do Hierophante podem mostrar que pessoas com quem você já estudou podem te trazer boas oportunidades profissionais, ou te contratando ou te indicando. Então, se você está em busca, vá atrás dessas pessoas. Luzinha, a gente tem na carta do oráculo da Lua a mensagem do eclipse lunar. E aí a gente tem a mensagem de espere por mudanças muito poderosas. Essas mudanças, pelo que eu entendo na carta da liberação do próprio Rei de Espadas, ocorrem porque você será agente delas. Aquilo que você decidir virar a página, Luzinha, é imparável, tá? E para que a vida consiga corresponder e se adaptar a todas essas mudanças, a gente vai ter a deusa Núqua, a deusa da ordem, te passando uma mensagem espiritual. E é claro que eu vou ler pra gente o texto guia aqui do oráculo da deusa. Aqui diz o seguinte: Núqua flutua para a sua vida a fim de ajudá-la a criar ordem. O caos está sempre à espreita nas fronteiras da sua vida, ameaçando invadi-la se relaxar por um instante. Você deixou as coisas se acumularem e se sente soterrada por elas? Você se considera excelente na organização da vida do seu chefe, da família, do parceiro ou parceira, mas não da sua? Você tem medo da ordem, medo de se encontrar um sistema que funcione para você, se sentir presa a ele ou incapaz de fluir? Ou talvez tenha criado ordem em sua vida, mas de um modo rígido, sólido, pesado, talhado em pedra. Agora está na hora de alimentar a si mesma com uma ordem que colabore com a sua força vital, em vez de chocar-se contra ela. Núqua diz que quando você está organizado de modo natural, você alimenta o seu caminho para a totalidade. Quando impõe algo artificial a partir do exterior, você cria revolta e resistência. Então é muito sobre reajustar e organizar. Achei interessante porque no Monte 1 também tivemos uma mensagem, só que através do próprio tarô, sobre organizar as coisas à nossa volta, tirar os acúmulos e os excessos. Então, as luzinhas que ficaram em dúvida entre um e outro, podia ser essa mensagem, que foi um denominador comum de alguma forma, né? De um modo ou de outro, a egrégora está sempre vibrando em frequências diferentes do mesmo espectro. E eu gosto muito disso, mostra que realmente a gente está conectada, né? Agora, Luzinha, eu agradeço a você pela presença. A gente vai chegando ao fim do Monte 2. Me conta como ressoou para você. Como eu sempre digo, minha parte preferida. Gratidão e um beijo. Até semana que vem. Luzinhas do Monte 3, sejam bem-vindas. Aqui é a Maria da Luz Mística. Antes de mais nada, eu quero pedir o seu like, comentário, inscrição para apoiar o tarô da semana. E bora lá. Carta da descoberta, As de Paus e Rei de Paus como energia geral desse próximo ciclo. Aquelas que estavam se sentindo um pouco perdidas, meio sem eira nem beira, de repente podem encontrar um ponto focal e uma nova resposta. Existe uma nova meta no horizonte. Carta do Rei de Paus até simboliza você recebendo muito apoio de alguém que você ama e admira, alguma pessoa mais velha ou familiar. Às vezes a pessoa até te dá um incentivo inicial para você começar essa trajetória. Aqui a gente está pensando muito sobre o seu ofício, os seus estudos, a sua carreira, tudo que traz um pouco mais de solidez e propriedade para a sua vida. Essa carta da descoberta pode mostrar essa resposta que esteve incubada, entubada no azeite dentro do seu coração, vindo à tona. E o As de Paus mostra que, primeiramente, você pode sentir uma certa pressa, até que essa pressa vai se tornar em força de vontade, e o Rei de Paus vai te trazer uma estratégia mais sólida, mais palpável para atingir o que você busca. Então, carta do valor pessoal, o Diabo e o Rei de Copas mostram, você precisará ter autoconfiança para entender que esse caminho é para você. Não importa a sua idade, não importa quantos filhos você tem, se você passou por um divórcio, se você está fazendo uma transição de carreira, se você está se libertando de algum processo repetitivo, a carta do Diabo mostra que você tem que sonhar alto. Além disso, a carta do Rei de Copas reafirma que alguém vai apoiar bastante a sua tomada de decisão.
Essas cartas, Luzinha, inclusive te mostram fugindo de algum tipo de barreira emocional ou realmente se libertando de algum tipo de corrente que te atava a uma realidade menor do que você almejava. Você vai olhar ao redor e vai falar, nossa, eu sempre tive sonhos grandes. Eu sempre desejei viver a vida, experimentar vários sabores e experiências. Mas as pessoas à minha volta, as circunstâncias foram me tolhindo. Eu me tornei tão pequena, tão acinzentada. Agora eu lembrei que eu tenho vontades. Então essa carta do diabo te mostra até um pouco mais ousada, investindo mais na sua sensualidade, na sua aparência, na sua oratória, na sua persuasão, fazendo aquilo que você faria se não tivesse vergonha ou medo, né? Isso é uma frase muito popular, chega a ser clichê, mas digamos que ela tem uma sabedoria intrínseca. Além disso, essa carta do valor próprio e a carta do Rei de Copas mostram que as luzinhas que vinham se sentindo enroladas por alguém que tinha muitas palavras, muito rufião, mas que não executava, vão conseguir pôr um limite e se valorizar. Pessoa que só te chama pra sair quando já é 11 horas da noite, que te dá bolo, que não assume um relacionamento de jeito nenhum, que te desrespeita de alguma forma. Luzinha, eu tô tão feliz de ver com a de paus que você vai mostrar que você também tem as suas defesas, que você também tem os seus limites. E é isso mesmo, não tem que ficar tentando ser gentil demais, não. É hora de meter um pouquinho do louco, que daqui a pouco vai aparecer aqui, e realmente se apropriar da sua própria persona e da sua identidade. São cartas que também te mostram mais intuitiva. Todo as no tarô te coloca com uma sintonia maior em relação à espiritualidade e aos seus mentores. Aqui a carta do diabo traz muito poder, um poder que às vezes fica oculto da gente. Só que o Rei de Copas traz uma experiência de sensibilidade nova, então aquelas que tinham uma mediunidade reprimida podem sentir essa mediunidade mais aflorada. E essa carta do valor próprio vão te mostrar percebendo o quanto isso é raro, especial, bonito. Às vezes até sendo convidada, Luzinha, a ir a um novo espaço, templo, terreiro, igreja, algum local religioso. Algumas se permitindo ter alguma experiência na natureza, ou até com medicinas de poder. Existe um quê de vou provar algo novo e isso me tornará única, isso vai agregar muito ao meu repertório de experiências. Agora, também são cartas que podem te mostrar, estando mais próxima de alguma amizade que te coloca muito pra cima e que te ensina a perceber que você não tem que aceitar qualquer coisa, o que vai atuar muito no seu campo dos relacionamentos. Perfeição, louco e 10 de espadas. Aquelas que estão em uma relação séria, como um namoro, um noivado, um casamento. Luzinha, a relação ficou rígida, né? Vocês estavam cuidando de família, de casa, de objetivos materiais, de viver uma vida digna e acabaram se perdendo um do outro. Luzinha, com o 10 de espadas eu posso dizer até que você se tornou uma pessoa um pouco mais fria, sistemática, dura. Acabou não permitindo que imprevistos acontecessem, a espontaneidade ficou bem de lado, né? E a vida foi esculpindo isso à sua volta, assim como todo o seu meio e sistema. Talvez essa busca por ser uma super-heroína, por fazer tudo de forma impecável, por ser aclamada por isso, mingou também parte da relação. Aí é que entra o diabo com o Rei de Copas. Aqui não é caso de você terminar um relacionamento, mas de mostrar uma outra face sua. Chamar essa pessoa para um passeio, aceitar fazer uma trilha, viver aquele dia em que você está um pouquinho mais despojada, sair de rasteirinha e cabelo bagunçado na rua, não precisa de tudo tão impecável, né? Isso vai trazer uma chama a mais dentro da relação. E quebrar essas barreiras de rigidez. Às vezes o casal tá tão sem intimidade que não consegue nem perguntar o que o outro tá sentindo, o que o outro quer. Só fala sobre as contas a pagar, os compromissos a cumprir, se tem consulta médica, se o carro estragou ou não. Então, eu entendo que a semana te convida muito a quebrar essas barreiras e prisões. E uma dica, meu amor, não fica convivendo muito com parentes essa semana, não. Chama você, essa pessoa, para fazer um passeio legal. No máximo, chamar filhos, se for compatível. Mas apreciar momentos que são um pouco mais intimistas, vai valer a pena. As cartas também falam que às vezes isso tudo acontece a partir de alguma conversa mais desgastante, em que vocês percebem o tanto que se desconectaram um do outro. E aí é aquele tipo de conversa tensa que vem para colocar luz no elefante branco que está na sala, mas também trazer uma reconexão. Agora, luzinhas que estão se envolvendo com alguém e não é um relacionamento sério, oficial, essas cartas vão mostrar que você andou pisando em ovos, tentando respeitar o jeito da pessoa, o tempo dessa pessoa. E meio que não funcionou, infelizmente.
né? A carta do diabo com a rei de copas vai te mostrar roxa de ciúmes, porque o outro está agindo como se não tivesse ninguém na vida romântica dele. Infelizmente, Luzinha, isso é um indicativo de que a pessoa não está respeitando um vínculo com você. Louco com 10 de espadas vai ficar sabendo de alguma mentira ou de alguma situação mal resolvida e pode acabar, né, terminando essa relação ou se afastando. Com essas cartas, eu diria que é isso mesmo. Como vocês ainda não têm um vínculo oficial, você vai se perceber sendo muito ludibriada por esse alguém, às vezes até descobrindo que essa pessoa tá num relacionamento, ou se você já sabia, a pessoa falava que não tava rolando nada, do nada vem a bomba de que tá rolando muita coisa assim lá na outra relação. Então, esse 10 de espadas pode trazer um fim, que é doloroso, que é abrupto, mas que é o melhor que você pode fazer por si mesmo. O louco vai te mostrar um pouco desconcertado, um pouco aérea, às vezes ficando arrependida, pensando demais, se não deveria ter refletido mais, se não deveria ter sido mais paciente. Mas te digo o seguinte, Luzinha, seu equilíbrio interno e lembrar o quanto que você é valiosa dependem, sim, de soltar qualquer situação mal resolvida e, digamos que empipinada que tá à sua volta. Já as luzinhas que estão solteiras estão numa outra face dessa moeda. O louco com 10 de espadas podem te mostrar agindo de forma muito cortante. Você não quer saber de ninguém, ninguém é bom o suficiente, age com grosseria, faz perguntas parecendo que está no tribunal da Inquisição, considerando o outro um herege, ninguém é páreo a você. Luzinha, é claro que isso podem ser armaduras construídas através de traumas. Só que o 10 de espadas acaba fazendo exatamente isso com qualquer possibilidade de envolvimento. Apunhala tudo, esmiuça tudo, deixa a situação extremamente infértil. E na carta do louco isso pode ser confundido como um desejo de liberdade. O que eu posso trazer é que a situação está estressante. Você vai se sentir muito incomodada essa semana por perceber que alguém com quem estava até desenvolvendo um interesse, que esse alguém saiu de cena. E aí eu te digo, Luzinha, se veio 10 de espadas, a pessoa saiu de cena porque você podou. Reavalie, não com culpa, não com chibatas em si mesma, mas com reflexão, o entendimento de por que fazer isso, tá? Essas cartas podem acabar te levando a acessar, a descobrir algum espaço interno de cura que estava sendo negligenciado. Cartas que também mostram o seguinte, Luzinha, você pode ter se sentido muito insegura com alguém e agora fica criando essa exigência quanto ao outro para tentar provar a si mesma que você não é carente ou que você não quer qualquer pessoa na sua vida. Por um lado é muito bom, né, firmar esse espaço de autoconfiança e de segurança, mas por outro, tem que ter esse jogo de cintura, essa malemolência, essa simpatia, tem que ser acessível, inclusive tem que render, cuidado para não acabar castrando as possibilidades antes de mais nada. Agora, Luzinha, essa é a nossa conversa sobre relacionamentos. Vai pedir de você uma postura despojada, porém entendendo o seu papel e honrando a sua legitimidade. Já quando a gente pensa sobre dinheiro, a gente tem a fachada, o cavaleiro de ouros e o 7 de copas. Primeiro ponto. Pode acontecer que você vinha se sentindo um pouco desconfortável e em comparação quanto à riqueza de alguém. Comparando que o outro está mais rico ou que você não conquistou coisas o suficiente. E por alguma razão você vai entender que tudo isso era uma farsa. Que essa pessoa não está com tudo no balaio. Ela tentou te ofender, te insultar, te humilhar graças a dinheiro, mas ela só tem gogó. Isso vai trazer um certo alívio, vai tornar até um material ali para uma curiosidade extra e vai te lembrar que você tem o seu espaço na sua vida e não deve se comparar a ninguém. As fachadas são essas cortinas de fumaça ou esses véus de ilusão em que uma coisa muitas vezes parece o que não é. Essa é uma análise, você se aliviando por perceber que está todo mundo no mesmo barco. Uma outra perspectiva, Luzinha, é de você mesma tentando ostentar algo que você não tem. Você querendo aparecer com o sapato da moda, com o telefone de última geração, com um carrão, e se enrascando em dívidas em função disso. Porque o cavaleiro de ouros e o 7 de copas segue fazendo alguns investimentos mais sólidos ou comprando coisas, só que a fachada mostra, esse castelo é de cartas, ele vai desmoronar. E isso pode ser, Luzinha, como uma forma de tentar provar para o mundo que você tem valor, que você importa, que você gosta de coisas granfinas ou de enturmar com as pessoas que estão à sua volta. O que eu posso trazer é, a corda vai estourar para o lado mais fraco. E quanto a isso, as pessoas que estão talvez batendo palmas por uma razão superficial ou colocando pilha nesse desejo de ostentar, não estarão ao seu lado quando você precisar de ajuda. Então, viva a sua vida de uma forma mais equilibrada e mais amena. Observe isso, né? Você não está tentando acompanhar algo, ou um ritmo, ou um estilo de vida que não é seu, que não te cabe, tá? Galinha que acompanha pato, Luzinha,
Você sabe o que acontece com ela se afoga. Então, é uma mensagem. A outra é, cuidado com investimentos falsos, com pessoas querendo vender produtos ou serviços que são muito melhores e muito mais baratos do que os de mercado. Com gente falando que vai aplicar o seu dinheiro, vai te entregar 1 milhão de juros a mais, é muito melhor do que no banco. Cuidado com alguém que pode ter muita persuasão e pode querer abocanhar suas suadas economias, tá? E também tenha atenção com qualquer pessoa tentando vender coelho por lebre. Às vezes, na carta da fachada, uma coisa nem é tão boa assim, mas ela diz que é. Sei lá, a pessoa vai falar que vendeu um óleo essencial maravilhoso do Antigo Egito e quando você vê a água perfumada, tá? Isso aí, inclusive, é um exemplo real de uma vez que tinha 7 de copas e eu tava viajando e aconteceu exatamente isso. Agora, passando um pouquinho adiante, Luzinha, cartas do trabalho, dissipação, dissipando, página de ouros e o carro. Cartas muito boas que podem mostrar uma temporada mais leve e amena dentro do seu ambiente de trabalho. Não significa que todos os problemas foram resolvidos, mas existe uma oportunidade de pulsar mais, de criar mais. Se você trabalha em uma instituição, empresa, ou se é uma instituição governamental, página de ouros te mostra recebendo um convite para fazer algo novo, algo que será passageiro, algo que está sendo implementado agora, que será pioneiro. Então, vai ter um prazo de duração mais curto, está sendo introduzido agora, você vai liderar isso. Vai te ajudar a não ficar tão frita em relação a algumas angústias profissionais. Aceite, tá? Até se isso depender de uma viagem, de fazer um intercâmbio, de estudar algo novo, aceite. Você que está trabalhando em uma empresa, e é um setor privado, pode ser também um convite para você ir para uma nova sede, para inaugurar um novo setor, para ser líder de um time. Não vai melhorar muito financeiramente, mas também te dá chance de se destacar e crescer lá na frente. Luzinhas que estão trabalhando por conta própria, liberais, autônomas, donas de negócio, empresárias. Essas cartas mostram uma semana muito boa. Mesmo se os negócios não estão indo a vento e popa, essa semana você vai ter lucros. Isso vai, inclusive, te ajudar a ficar um pouco mais serena em relação à preocupação iminente e crescente de que as coisas vão dar errado. Carta do carro e página de ouros mostram alguma nova estratégia, uma nova forma de divulgação, alguma coisa nova que você vai fazer, Luzinha, vai ser essa galinha dos ovos de ouro. Seja muito atenta quanto ao que você vai fazer de diferente que vai atrair tantos clientes assim. E repita, aperfeiçoe e repita, para que não se torne um episódio esporádico. Aqui essas cartas mostram que o tanto de dinheiro que vai entrar não vai ser suficiente para você já sentir que, uau, arrasou e tá tranquila e respaldada materialmente. Mas isso já vai te mostrar o caminho das pedras de como alavancar o seu negócio, tá? Também podem mostrar aqui que alguém vai te trazer alguma sugestão e talvez a sugestão, o pitaco dessa pessoa vai ser justamente a estratégia assertiva. Já luzinhas que estão buscando oportunidades profissionais podem conseguir uma chance de um trainee ou de um estágio, algum cargo que é um pouco mais... É um cargo júnior. Às vezes você vai até sentir, Luzinha, que é um cargo menor do que a sua competência e que não paga tão bem assim. Mas por alguma razão, vale a pena quando a gente está com a carta do carro. Vale a pena porque é uma chance de você fazer contatos, de ver como algo funciona, de chegar mais perto de alguma habilidade que você quer aperfeiçoar. Então, eu entendo que você vai dar um passinho para trás para depois dar outros para frente. Essas cartas podem mostrar até você se colocando algum prazo, do tipo, eu só vou ficar 6 meses, só vou ficar 1 ano aqui. Algumas pessoas vão até receber uma proposta que não tem nada a ver com a própria área de trabalho ou com a área com que querem atuar. Por exemplo, de repente você se vê sendo chamada a administrar uma empresa que vende algodão, mas a sua vontade é ser designer de joias. Tem a ver, por alguma razão, com a sua formação e você vai lá ajudar a vender algodão, sabe? Isso também pode rolar. Mas eu entendo que, embora não seja o cenário ideal, Luzinha, no Página de Ouros é uma semente próspera e que compensa, né? Aqui, Luzinha, a gente tem a carta do oráculo da Lua, inclusive, falando sobre a Lua cheia em Gêmeos e com a mensagem: as respostas que você busca estão chegando. Ou seja, essas dúvidas que você tinha e que abriram o jogo com a carta da descoberta e do As de Paus estão sendo sanadas. Abra os olhos e veja. Se você não olhar ao redor com curiosidade, você não vai absorver o que o universo quer te passar. O que também vai nos lembrar que a gente precisa passar por esse processo de aceitação de quem somos e de não renegar toda a nossa totalidade, toda a nossa alma. O que a deusa Inanna está querendo te trazer hoje, carta do oráculo da deusa.
Eu vou ler pra gente a mensagem que diz o seguinte: Inanna está aqui para dizer que uma jornada no inferno é o caminho da totalidade para você agora. Está na hora de dançar com a sua sombra, reclamar o que você negou, abraçar a irmã sombra, seu lado sombrio. Você precisa de todos os aspectos de si mesma que seus pais, os que cuidaram de você, seus professores e a sociedade consideraram inaceitáveis para conquistar a totalidade na sua vida. Quer se trate de seu talento, de sua beleza, do seu vampiro interior, da sua raiva, da sua loucura, é necessário que você se entregue à viagem e abrace seu lado sombrio. Se você já estiver nesse inferno, a aparição de Inanna talvez signifique que é hora de voltar para si. As viagens ao inferno para abraçar o lado sombrio são uma lei em si mesmas. Elas duram o tempo que for preciso. Você não pode adaptá-las à sua agenda. Quando estiver na hora de ir, você irá. E só voltará quando estiver pronta. Console-se com a certeza de que todas as viagens ao inferno terminam e que você de fato retornará, muito diferente em relação à pessoa que pensava ser ao iniciar a viagem. Isso porque a mitologia da deusa Inanna é o seguinte: é uma deusa sumeriana do céu. E Inanna enganou seu pai Enki, deus da sabedoria, fazendo-o entregar-lhe os 100 objetos da cultura que ela então deu à humanidade. Desejando visitar a sua irmã Ereshkigal, ela seguiu para o inferno, e lá foi desnudada e assassinada, e deixaram-na pendurada em um gancho por 3 dias e 3 noites. Inanna obteve permissão para sair do inferno desde que encontrasse um substituto. Ela escolheu seu filho amante, pastor Damuse, que em sua ausência usurpara-lhe o trono no lugar do céu. Esses mitos antigos, Luzinhas, de deusas que vão para o submundo ou para o inferno, ou que ocupam o lugar de alguém, que entregam algo para a humanidade, depois pagam por esse sacrifício, falam muito sobre a gente entrar no nosso cemitério pessoal, sobre a gente acessar aquelas memórias e condições de nós mesmas, as faces de nós mesmos que a gente geralmente não quer entender, assimilar ou aceitar. E como que depois, na volta para a superfície, estamos mais maduras e sábias. É similar, por exemplo, a Sekhmet, do Antigo Egito, a Perséfone, da mitologia grega e tantas outras que na mitologia comparada a gente pode descobrir. De toda forma, é hora de se abraçar. Tem a ver com a própria carta do diabo, que fala sobre entendermos o poder que fica reprimido dentro da nossa alma. Mas bom, Luzinhas, vou me despedindo por hoje. Espero de todo o coração que essa leitura te oriente e guie. Muita gratidão por ter assistido. Um beijo e até semana.